Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre hormônios bioidênticos, seu uso, suas indicações, enfim, minha experiência. E hoje eu quero falar sobre hormônios sintéticos, hormônios bioidênticos que são comprados em farmácia e hormônios bioidênticos transdérmicos. Fique comigo, você vai aprender, nós vamos aprender juntas, aliás, e a vida é um eterno aprendizado e vamos nessa juntos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ligar sininho e fazer um comentário para que esse vídeo chegue no máximo de mulheres, porque esse vídeo de hoje é uma questão de utilidade pública. Os hormônios são mensageiros químicos vitais, ou seja, são mensageiros químicos muito importantes que as nossas glândulas endócrinas criam e que ajudam a regular quase todos os processos biológicos em nosso corpo. O tempo todo nós produzimos hormônios, graças a Deus, né? Mas como esses mensageiros químicos trabalham em nosso corpo? Simples. Após sair da sua origem, que é a glândula endócrina, que pode ser a nossa tireoide, pode ser a nossa hipófise, pode ser as suprarrenais aqui atrás, acima dos nossos rins, esse hormônio sai viajando pelo corpo à procura da célula-alvo. E essa viagem, ela pode ser bem curtinha, tipo alguns milímetros, porque a célula está ali pertinho já, ou pode viajar grandes distâncias em nosso corpo para achar a célula certa para se acoplar e produzir o que tem que ser produzido. Isso é feito em nós desde a nossa concepção até o nosso último dia de vida. Obviamente que nós vamos perdendo hormônios. Nós mulheres, então, nós sofremos uma perda significativa de hormônios quando nós entramos no climatério. O climatério é o período de perimenopausa, menopausa e pós-menopausa. Mas nós costumamos falar climatério como essa questão dos 10 anos antes da menopausa em si, que traz muitos sintomas desagradáveis. Os homens também têm, que é a andropausa, só que aparentemente eles portam menos sintomas desagradáveis do que nós mulheres. Então, os hormônios desempenham um papel essencial no controle de coisinhas simples como sentir fome, o nosso humor, o nosso metabolismo, a nossa reprodução. Os hormônios estão presentes e eles são essenciais, ou seja, vitais. À medida que nós envelhecemos, os níveis hormonais naturais em nossos corpos começam a diminuir, levando à deterioração física e mental. Lembrando que nós podemos induzir essa queda de níveis hormonais via fármacos químicos que são vendidos em farmácias. Por exemplo, quando uma menina de 13 anos começa a usar anticoncepcional, santo Deus, que bomba! Que bomba que essa garota está ingerindo para dentro de si, num momento tão importante de fase hormonal, onde essa menina vai obter tantas mudanças ainda em seu corpo, porque ela está ali tão pertinho da infância e ela está se tornando uma mulher, já menstrua, já teve uma mudança significativa, tanto é que o corpo já está pronto a reproduzir, mas não significa que essa menina esteja pronta a receber uma bomba sintética que é o anticoncepcional, que provavelmente no futuro vai produzir câncer de mama, câncer no ovário, vai produzir trombose, vai produzir uma série de coisas desagradáveis para essa menina. Mas voltando aqui para as mulheres que estão em fase de climatério, que já estão começando a deterioração física e mental, gente, como isso é triste. Aí entra em cena a terapia de reposição hormonal, que é indicada tanto para mulheres quanto para homens. Nós vemos mais mulheres doidas procurando uma solução, mas os homens também precisam de reposição hormonal. E surge uma dúvida, né? Qual a diferença entre hormônio sintético e hormônio bioidêntico? E se você for no médico bem tradicional, ele vai passar para você um hormônio sintético, como se fosse o suprassumo da medicina moderna para tratar os sintomas da perimenopausa. E isso é um desserviço. Isso é horrível para a sua saúde. Então fica nesse vídeo
vídeo que você vai entender a diferença de cada um deles, tá bom? Então, os hormônios sintéticos, eles são alterados quimicamente. Não são idênticos aos hormônios humanos. O termo sintético se refere a uma substância que passou por uma transformação ou modificação da sua estrutura química para alterar a forma como esse medicamento vai se comportar dentro da pessoa. Porque se você não fizer essas mudanças químicas, pode afetar demais o fígado, pode afetar o estômago. Então, enfim, como é que ele vai ser absorvido, como que ele vai ser excretado, quanto tempo ele vai ficar dentro da pessoa, tudo isso aí tem a ver com a estrutura química dele. E essa mudança química, ela é feita também para aumentar a estabilidade química do medicamento, tempo de armazenamento e comercialização. São coisas necessárias, né, gente? Imagina você pegar uma aspirina e deixar o princípio solto assim, até chegar no consumidor final, não vai nem fazer efeito. Note, a origem do medicamento sintético pode ser natural, antes da modificação química. Porém, após a modificação, deixa de ser natural. E esse ponto é muito importante. Grave isso aí, tá bom? A principal razão de sintetizar o medicamento é o fato de que essas moléculas sintéticas podem ser patenteadas pela indústria. Ou seja, rende muito dinheiro, tem muito retorno financeiro. E é muito importante você entender que os termos natural e sintético referem-se à origem ou à fonte de uma substância, não estão relacionados com a sua estrutura, imagina uma cadeia carbônica aí, ou características químicas, beleza? Então vamos entender melhor esse negócio, porque eu quero que você realmente entenda. Os estrógenos conjugados dessa medicação aqui, ó, conhecida como Premarin, é um medicamento que contém uma substância estrógena e contém também estrona e contém uma coisinha que nós não temos, que chama equilina, que foi extraída da urina de éguas prenhes. É natural, mas não é bioidêntica, porque o estrogênio, a estrona da égua, não é igual à minha, não é igual à sua, então não é bioidêntico, tá vendo? Que não é uma questão de estrutura. Fica ligado que não é questão de ser sintético ou de ser natural, eu estou falando da estrutura. Então, a estrutura desse remédio, desse medicamento Premarin, não é a mesma que nós produzimos. Não é igual ao meu estrogênio, não é igual ao seu estrogênio, certinho? Mas nós não temos estrogênio? Sim. Nós temos estrona? Sim. Mas eles são iguais ao da égua? Não! Então, aqui eu já tiro uma dúvida enorme sua, certo? Aí nós temos uma outra coisa que os médicos costumam passar para repor os hormônios nas mulheres menopausadas ou em perimenopausa, que é o acetato de medroxiprogesterona. O que é isso? É a progestatina. Progestatina não é progesterona. Medroxiprogesterona não é progesterona. Essa então é mais sintética que tudo. Essa daqui não pega nem a questão do natural lá, que o xixi da égua é natural. Ela é toda sintética. E esses dois medicamentos são horríveis para a reposição hormonal. Eles nem deveriam existir, mas eles trazem muito rendimento para a indústria farmacêutica. Olha, eu tô deixando passar, não vou deixar porque eu vou falar, a tibolona, muito usada pelas mulheres quando entram na menopausa e quando elas perdem o ovário. Vamos supor, uma moça novinha que teve câncer no ovário. E é raro, mas acontece. Aí essa menina vai ter que repor. Aí se ela for no médico convencional, ele vai passar para ela tibolona para repor o estrogênio, porque não tem mais os ovários. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, essa é uma droga também que não é legal para a mulher e que é prescrita assim a revelia. Existe estrogênio bioidêntico. Então, para esclarecer ainda mais, os pesquisadores do medicamento à base de xixi das éguas, se eles não acrescentassem nada mais na composição, eles não poderiam registrar patente. Se eles pegassem só o estrogênio do xixi da égua e não colocassem mais nada, eles não poderiam registrar patente. Então, tem mais coisa ainda nesse remédio, certinho? Por isso que causa tantos problemas para nós, porque não é indicado para ser humano, é indicado para égua, e nós não somos éguas. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o acúmulo da equilina no nosso corpo e de como as éguas, tadinhas, como elas sofrem para fornecer matéria-prima para a indústria farmacêutica.
Vamos continuar para você entender o que é sintético e o que é bioidêntico. Exemplo, as isoflavonas, que é isoflavonas de soja, que são fito-hormônios, são hormônios da ordem da fitoterapia, são naturais e possuem atividade hormonal em nosso corpo, mas não são bioidênticos, porque as moléculas não são iguais. As estruturas moleculares não são iguais aos nossos hormônios. Então, nós podemos fazer reposição hormonal fitoterápico, mas nunca vai suprir a reposição hormonal bioidêntica, porque não há um encaixe perfeito. Então, a metiltestosterona, ela é muito parecida, mas ela não é igual à testosterona que é produzida pelo nosso corpo. A metiltestosterona é sintética e é criada em laboratório, ou seja, suas moléculas não são recebidas pelas células como mensageiros químicos. Então, não há compatibilidade. Então haverá um estranhamento e isso dá bem ruim para o nosso corpo. O câncer é um exemplo disso, né? O câncer é um problema dessa não adequação desses hormônios estranhos que entram no nosso corpo e que o corpo não reconhece. A progesterona, a testosterona, a estrona, o estriol, o T3, o T4, a pregnenolona, o DEA, todos esses são hormônios que nós produzimos. Então, quando se é feito hormônios iguaizinhos a esses que nós produzimos, aí sim são os hormônios bioidênticos, porque o encaixe é perfeito. Suponhamos que esteja faltando para mim a progesterona. Então, quando eu reponho a progesterona bioidêntica, ela se encaixa perfeitamente no receptor de progesterona que eu já tenho. Bom, em resumo, bioidêntico são hormônios iguais aos que nós temos, isso sem tirar nem pôr nada, absolutamente nada. Um pequeno detalhe, um hormônio bioidêntico que seja igualzinho ao nosso, ele pode ter origem natural e pode ter origem sintética. É possível sintetizar em laboratório um hormônio igualzinho seu. Se é possível produzir um hormônio igualzinho nosso em laboratório, por que não temos então um bioidêntico em larga escala? Porque não se pode patentear, não se patenteia nada que é produzido pela natureza. Os hormônios são produzidos naturalmente por nosso corpo, então não se pode patentear. Então não tem um ganho excessivo em cima dessa substância. Então, esse é o desinteresse da indústria farmacêutica em relação aos bioidênticos. Agora eu vou falar para vocês sobre os hormônios bioidênticos que nós podemos encontrar facilmente em farmácias. Eu vou falar de 3. O primeiro deles é o androgel, que é a testosterona e tem como base o gel com álcool. E está disponível no mercado em doses de 50 mg e 16,2 mg. O outro produto é o Ultrogestan, que é a progesterona. E vem em doses de 100 e 200 miligramas e é apresentada em comprimidos e em óvulos vaginais. E temos também a levotiroxina. Tem a opção levotiroxina sódica, que é o comprimido, que vem para ser consumido somente para uso interno. Ela é sintética e não é bioidêntica. E a levotiroxina base, essa é indicada tanto para uso interno quanto para uso externo, em forma de gel transdérmico. Essa sim é considerada a forma bioidêntica desse item, certinho? Então, a levotiroxina sódica é sintética e não é bioidêntica. Enquanto você não tem condições de fazer uma modulação hormonal bioidêntica com um profissional, não é má ideia você usar os hormônios de farmácia, esses bioidênticos, desde que haja acompanhamento médico. Por quê? É muito sensível o uso de hormônios. E como esses medicamentos, eles vêm de forma muito engessada, ou é 100 miligramas ou é 200 miligramas, e se de repente você precisar só de 50 miligramas, como é que faz? O ideal é você usar todos os dias. Aí geralmente é comum as mulheres intercalarem. Ah, tá muito essa dosagem, então eu uso hoje, eu pulo amanhã, depois eu uso no outro dia. Hormônio natural é produzido todos os dias no nosso corpo e é produzido de acordo
com a necessidade. Então, daí o primeiro problema de você usar o bioidêntico que já vem com a formulação engessada, com essa formulação muito restrita. Mesmo com acompanhamento médico, você usando os bioidênticos dessa forma, deixa muito a desejar em relação à sintonia muito fina de modular os hormônios que é feita por um profissional para se igualar, para chegar perto, para ficar similar ao que você produzia quando você era jovem. Então, só mais um pouco para você entender o que eu estou falando. Se você ler a bula desses hormônios, mesmo bioidênticos, você vai ver que eles são medicamentos e você verá que existem contraindicações e isso não ocorre com a reposição hormonal bioidêntica individualizada. Não é normal na reposição você ficar muito tempo com sintomas indesejáveis da reposição hormonal, porque é feito de forma individualizada para você. Só para você. A sua modulação hormonal não serve para sua amiga, para sua vizinha, para sua mãe, para sua avó. É algo que é só seu. E para fazer isso, o profissional precisa de um conhecimento muito grande para gerir as doses corretas. E com esse medicamento, que é um pouco engessado, é quase impossível atingir a homeostase, o equilíbrio dos hormônios no indivíduo. Quer ver? Vou dar um exemplo. O T4, que é conhecido também como tiroxina, ele se transforma em T3. Antes de você precisar de hormônios, você tinha a sua tireoide, que não é um hormônio, viu? A tireoide produz hormônio, ela não é um hormônio. A sua tireoide produzia em abundância o T4, que depois ia virar o T3. Só para ficar um pouco mais claro, T4 é muito usado no cérebro, T3 é usado muito no corpo. Quase tudo que você faz precisa de T3, é uma demanda muito grande. O T3 é a triodotironina, esse nomão mesmo. Só que quando você repõe, e você repõe a forma sintética, essa quantidade que você está tomando de T4, ele não consegue suprir toda a demanda que o corpo precisa, então é necessário entrar com uma suplementação do T3. E esse medicamento, levotiroxina, não vai suprir essa demanda corretamente. É só você imaginar, quando você era mais jovem, você produzia todos os seus hormônios. É muito comum quando nós somos jovens, né, tirar siso, tirar amígdala, fazer cirurgias assim, simples. Pensa se o cirurgião fala assim, não, peraí, antes de fazer essa cirurgia em você, eu vou ter que usar um supressor de testosterona, de progesterona, para não interferir na cirurgia. Claro que isso não existe, né? Porque os seus hormônios estão ali funcionando naturalmente, de forma orgânica, e não é necessário suspender nenhum medicamento. E se você ler a bula, mesmo do medicamento bioidêntico, você vai ver que lá tem umas restrições, fala de algumas coisas que podem acarretar, então não deixa de ser um medicamento. E quando você faz a reposição hormonal bioidêntica de forma correta, com a modulação certinha, isso não acontece. Você passa a ter os hormônios necessários para você de uma forma bem orgânica, bem certinha, e não há necessidade de suspender nada. Por quê? Porque quando você suspende a reposição hormonal, você vai ter todos os dissabores e sintomas desagradáveis da menopausa. Aí volta tudo de novo, até voltar ao eixo de novo, porque olha, modulação hormonal não é mágico, precisa de tempo. Óbvio que você sente a diferença assim a partir da primeira aplicação de hormônio, só que para ficar no eixo, tudo certinho, demora um pouco, não é mágico, demora. Então a reposição ou modulação hormonal bioidêntica nanoestruturada, ou seja, transdérmica, com o veículo, o creme certo, gel não é legal, não é legal. Por quê? Além de ter álcool, ele não leva tudo que o hormônio tem para você, ele não consegue passar literalmente. Então, quando se faz reposição hormonal com nanocare, com nanopartículas, com biolipídio, com nanopartículas, então isso vai entrar facilmente na corrente sanguínea e você vai usufruir melhor dos ativos daquele hormônio. Inclusive, no começo da reposição hormonal bioidêntica, esse foi o grande entrave. Qual que seria o creme, qual seria o veículo que levaria isso para a corrente sanguínea? Graças a Deus que desenvolveram a tecnologia de nanopartículas. E essa via percutânea ou transdérmica possui muitas vantagens. E após muitas pesquisas, essa via transdérmica se mostrou a mais parecida
com a nossa via metabólica fisiológica. Olha, quando nós produzimos o hormônio, ele sai da glândula que o produziu e vai à procura de uma célula para se fixar e fazer o que tem que fazer. E não tem metabolização hepática, porque não é um medicamento. Não vai passar pelo fígado. Então, os transdérmicos, eles não passam pelo fígado em primeira mão, mas passam em segunda mão. Os bioidênticos de farmácia, eles passam pelo fígado. Tem a primeira passagem no fígado. Lógico que o gel, o androgel, não vai passar pelo fígado, certo? Mas a resposta de você usar uma testosterona com nanopartículas e usar uma com gel, a diferença é gritante. Eu tenho uma amiga que parou de fazer o tratamento com a pessoa que eu faço e começou a fazer com uma médica que não entende muito dessas coisas. Ela só transcreve a receita, basicamente. E aí ela tá fazendo tudo com esse gelzinho das farmácias locais aqui de Goiânia, que é o Pentravan. Aí o que acontece? Caiu demais, bagunçou tudo e ela tá gastando dinheiro à toa e ela fala, não tô sentindo diferença, tá tudo ruim, tô agoniada, tô com calor, tô com não sei o quê. Falei, uai, amiga, você sinceramente jogou dinheiro fora, porque a diferença de um creme nano para um gel é muito grande, é muito grande. Então, olha só, nessa segunda passagem, voltando agora pro transdérmico, existe sim uma segunda passagem pelo fígado, mas isso tem um custo muito mínimo, porque nada é de graça, né, gente? Nada. Seria maravilhoso se nós conseguíssemos repor todos os nossos hormônios igualzinho, similar, igualzinho à perfeição que é o nosso corpo. Isso não existe, nós não chegamos ainda nessa tecnologia. Então há sim uma segunda passagem e o custo é mínimo, porque nada é de graça nessa vida. Nem os hormônios, né? É tão interessante, porque nem os hormônios são de graça para você depois de uma certa idade. Se você quiser ter saúde, ter qualidade, você tem que comprar. E isso não tem graça nenhuma quando você não tem condições de comprar. Eu já sentei na calçada e já chorei por não ter condições de comprar hormônio. É muito triste isso. Outra vantagem da via percutânea ou transdérmica é a eficácia na absorção, facilidade na aplicação e o mais importante, a dose. A dose de cada pumpzinho é perfeita, é certinha, é ideal para você. Então, você apertou uma vez, ela já vai sair a quantidade certinha para você. Não tem essa de você ficar errando a quantidade. Eu penso que o futuro da farmacêutica sejam medicamentos transdérmicos e individualizados. Agora, se a indústria farmacêutica vai deixar, isso é outra história. Em resumo, usar bioidêntico que está pronto na farmácia é uma medida de emergência. Eu prefiro que você use do que não usar nada, mas é preciso que alguém te acompanhe, porque eu sei que tem um monte de gente que se automedica e o intuito desse canal não é te incentivar a se automedicar, mas eu seria leviana também em não te informar que existe possibilidades na farmácia convencional e que servem como paliativo, porque pode trazer para você uma qualidade de vida melhor. E se você for ao médico e ele passar para você Tibolona, Premarin, esses medicamentos sintéticos horrorosos, você cita para ele que você tem o conhecimento de que existem os bioidênticos de farmácia e que você gostaria de experimentar. Então, conhecimento é tudo, certinho? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Fique bem, se cuide e até mais.